E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês viram aí pelo título pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. E dessa vez vim explicar um pouco para vocês sobre a história de Moçambique, o país em que eu vivo. Não só a história também, mas assim como vou falar da cultura, a arte e mais outras coisas. Antes de começarem pessoal, deixem like, se inscrevam no canal e depois de assistir o vídeo, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Caso vocês queiram me seguir, vão lá me sigam. E até caso queiram me seguir, não é obrigatório ir lá me seguir. Primeiro vamos falar sobre a localização pessoal. Moçambique é um país que se localiza na zona sul da África e que conta com 10 províncias. E cada província tem sua capital. E essas 10 províncias estão divididas em 3 partes. Uma parte está no norte, outra parte centro e outra parte está no sul. As províncias do norte são 4, nomeadamente Niassa, que tem como capital Lixinga, Cabo Delgado, que tem como capital Pemba, Nampula, que tem como sua capital também Nampula, Zambésia, que tem capital como Quilimane. Na zona centro encontramos 3 províncias, Tete, que é a cidade onde eu fico, e tem também a sua capital de nome Tete. Província de Manica, que tem como capital Chimoio, província de Sofala, que tem como capital Beira. Na zona sul também encontramos 3, nomeadamente província de Gaza, que tem como capital Xaixai, província de Inhambane, que tem como capital Inhambane, e por fim província de Maputo, que tem como capital Maputo. É importante lembrar aqui também para vocês pessoal que a província de Maputo é a capital nacional. Para quem quiser ver como é um pouco aí, tem alguns vlogs que eu fiz quando estava lá nas férias e deixar aqui no card. Caso vocês queiram ver, é só clicar aí e ir ver. E a língua oficial falada em Moçambique é o português. Por que Moçambique, um país africano, fala português? Para quem não sabe, Moçambique foi colonizado por Portugal por volta do século XV e, como vocês já sabem, a língua oficial de Portugal é o português, razão pela qual Moçambique também, como foi uma colônia portuguesa, adotou o português como sua língua oficial, apesar de que a maioria de línguas que existem aqui são línguas bantus. Moçambique conta com cerca de 43 línguas bantus e a língua portuguesa tornou-se uma língua oficial aqui em Moçambique depois da independência. Foi declarado constitucionalmente que o português seria ou é a língua oficial de Moçambique, isso depois da independência. A população de Moçambique, segundo o último censo, tem cerca de 27 milhões de habitantes, segundo o censo de 2019, e o índice de desenvolvimento humano de Moçambique é o quinto menor do mundo, com 0,47, segundo os dados da ONU de 2017. E também falamos de Maputo como capital de Moçambique, pessoal. A primeira capital de Moçambique foi a ilha de Moçambique, atualmente Nampula. Agora vamos falar um pouco da religião. A religião mais comum em Moçambique é o cristianismo, apesar também de que nos últimos tempos o islamismo também tem vindo a crescer muito, mas de fato o cristianismo é a principal religião ou a religião mais comum. Vamos agora falar sobre a culinária moçambicana. Dentro da culinária moçambicana podemos encontrar a mandioca e castanha de caju, ambas de natureza brasileira, apesar de que Moçambique já foi o maior produtor da castanha de caju. E a culinária moçambicana adotou muito o uso de temperos, que foi também algo que herdamos da culinária portuguesa. E vou citar aqui também alguns vegetais, acho que é isso que se fala, que a culinária moçambicana sempre usa. Temos aqui, por exemplo, o alho, apesar de que desses elementos são comuns, mas em Moçambique faz parte da cultura moçambicana, sempre deve ter isso aqui. Não existe uma casa que vocês vão aqui em Moçambique sem ter um desses elementos aqui, apesar de que em alguns casos pode não ter, né? Já que nem sempre pode ter esses produtos. Vamos aqui começar com o alho. Alho é muito usado em Moçambique, não só tem a cebola, a pimenta, piripiri, milho, cana de açúcar também, o arroz, frango e batata. E o frango e batata é a comida mais comum, posso-se dizer, em Moçambique. Nos eventos mais importantes sempre tem o frango e batata. Acho que é uma comida que deveria ser oficializada como o principal prato de Moçambique nos tempos de festa ou em dias comemorativos. E tem também, pessoal, alguns pratos mais comuns também aqui, ou alguns pratos tradicionais daqui, posso assim dizer. Tem a matapa, que é feito das folhas da planta de mandioca. Temos também o quiabo,
que é muito característico daqui da minha província, aqui em Tete. Temos também outro prato que é arroz e feijão. Agora vamos falar sobre o desporto, pessoal. O maior desportista português foi o Eusébio. Para quem não sabe, o Eusébio foi um avançado da seleção de Portugal que ajudou Portugal a chegar na semifinal da Copa do Mundo de 1966. Há pouco tempo falei-vos daqui daquele que é considerado pela maioria como o maior futebolista moçambicano de todos os tempos, que atuou pela seleção portuguesa, infelizmente. E agora vamos falar da Maria de Lourdes Mutola, que também é uma atleta moçambicana, que já foi campeã dos 80 metros dos Jogos Olímpicos de Sydney, isso em 2000. E ela também detém o recorde dos 1000 metros em pista coberta e em pista aberta. Recorde africano dos 1000 metros também em pista aberta e o recorde africano dos 80 metros em pista aberta. Esses são os principais marcos conquistados por ela. No âmbito da saúde, educação e do transporte, vamos primeiro aqui falar sobre a saúde. Antigamente, para quem não sabe, existiam simplesmente 3 médicos para cada 100 mil habitantes ou para cada 100 mil pessoas. E com o passar do tempo foi evoluindo, apesar de que até agora é muito abaixo o número de unidades sanitárias, mas tem vindo a evoluir. E desde muito tempo também no âmbito da educação, o número das escolas nunca acompanhou o desenvolvimento ou o crescimento demográfico ou da população. Sempre sofremos com problemas de falta de escolas, principalmente nas zonas rurais. E ultimamente tem vindo a aparecer muitas escolas e faculdades privadas que também ajudam, mas como sabemos, nem todos têm condições de se instalar nas escolas privadas, sendo assim nas zonas rurais, locais onde é incomum de ter escolas privadas, ainda há esse problema ou há esse déficit de escolas. Na questão de estradas também, as estradas têm vindo a se desenvolver ultimamente, mas a maioria de estrada ainda não está pavimentada. E também de extrema importância lembrar que Moçambique tem uma estação denominada CFM Caminho de Ferros de Moçambique, que é uma das mais belas estações de comboio do mundo. Agora, pessoal, vamos falar da cultura moçambicana. A cultura moçambicana é reconhecida mundialmente pelos seus artistas plásticos, como os escritores, os pintores e a música. E vamos ver aqui, pessoal, que a música brasileira também está muito presente em Moçambique. As músicas moçambicanas geralmente são muito variadas. Tem aquelas que servem para expressar sentimentos, sejam eles culturais ou religiosos, e tem outras para diversão, etc. Os mais comuns aqui em Moçambique, as músicas mais comuns ou os estilos musicais mais comuns são a marabenta e algumas danças também tradicionais daqui. E outros estilos musicais que podemos encontrar em Moçambique tem, por exemplo, a samba, a bossa nova, que é mais ou menos uma nova forma de samba que existe, e tem também o machixe. Lembrando que o samba e a bossa nova são de origem brasileira, mas está muito presente também em Moçambique. E a arte moçambicana, para quem não sabia, ajudou também a libertar ou ajudou na luta contra o domínio colonial português em Moçambique. Através das artes, vários artistas moçambicanos que viveram na época colonial, através da arte, conseguiam se comunicar entre eles sobre o plano, conseguiam elaborar planos, e através de algumas técnicas ou algumas expressões, os adágios e provérbios que somente os moçambicanos percebiam, que eram expostos lá, seja em obras literárias, em canções, e principalmente nas obras literárias, tinha algumas expressões, alguns provérbios e adágios que somente os moçambicanos percebiam. Os portugueses não valorizavam aquilo, enquanto os moçambicanos já sabiam que estavam a armar um plano contra os portugueses. E Moçambique tornou-se independente em 1975, e Samora Moisés Machel foi o primeiro presidente de Moçambique após a independência. Vamos falar sobre a presidência mais tarde, e agora também vamos falar aqui sobre algumas danças. Já falamos sobre os estilos musicais, vamos falar aqui sobre algumas danças. Tem o tufo, que é uma dança também tradicional daqui. Tem o Nhau, que é dança também tradicional daqui de Moçambique, daqui da minha província principalmente. E tem também o Xigubo, que é característico principalmente da zona norte. Vamos falar agora sobre as obras literárias. Como eu disse aqui, a literatura ajudou muito na libertação de Moçambique, contribuiu para a resistência contra o domínio colonial português. E nessa época destacam-se alguns escritores como José Craveirinha, Rui de Noronha,
e Noêmia de Souza. Esses três aqui destacam-se bastante porque ajudaram na resistência contra o domínio colonial português em Moçambique. E na fase contemporânea temos aquele que eu posso dizer o principal escritor ou artista da literatura, que se chama Mia Couto. Como eu já havia dito aqui, em 1975 foi o ano em que Moçambique alcançou a independência, e de 1975 até 1986 o presidente nessa época, o primeiro presidente de Moçambique pós-independência, era o Samora Moisés Machel. E depois de 1986 a 2005 foi o Joaquim Alberto Chissano. E de 2005 para 2015 foi Armando Emílio Guebuza. E de 2015 até atualmente continua sendo a excelência Filipe Jacinto Nyusi. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês gostem, e mais adiante irei fazer mais vídeos destes. Espero que vocês tenham sido informados de várias coisas. Eu creio que várias de vossas dúvidas foram sanadas a partir desse vídeo. Deixa like, se inscreva no canal, não se esqueçam depois de assistir o vídeo e me seguir nas minhas redes sociais, cujos links estarão aqui na descrição. Até a próxima, valeu, falou e fui!